Olá pessoal, tudo bom? Bem, eu estou aqui hoje para continuar essa parte introdutória aí de polimerização em cadeia e eu queria falar de um detalhe importante aqui sobre diferenciação em relação à polimerização em etapas, né, que eu tinha falado lá quando eu desenvolvi esse tema aí, que de forma geral a gente diz assim que a polimerização em etapas tende-se a acabar, né, os monômeros logo no início da polimerização, né? Porém, para gerar espécies poliméricas precisa-se de uma alta conversão, né? E aí eu até gerei um gráfico no Excel e coloquei aqui como um vídeo anterior, em que você vê que a massa molar, né, que era representada pelo dp naquele gráfico, ela era muito baixa até altos graus de conversão. Nesse grau de conversão a gente chamava de P, né? Que só acima de 90 e tantos % aí de conversão dos grupos, né, reativos, que esse dp realmente aumentava consideravelmente, né? Então isso quer dizer o quê? Mesmo que se tivesse uma alta conversão, né, uma alta quantidade, digamos, de reação mesmo no meio, a massa molar, ou seja, alta, só era conseguida para altíssimas conversões mesmo, né? Valores, como eu falei, acima de 90 e tantos % aí, né? Já na polimerização em cadeia é bem diferente isso, que desde o início da polimerização, vamos supor lá num reator, já se tem macromolécula, né? Ou seja, já tem molécula polimérica, né? E isso quer dizer o quê? Que as moléculas poliméricas, desde o início, elas já convivem lá, por exemplo, com iniciador, com radicais, com moléculas em crescimento, né? E para gerar uma cadeia polimérica, nesse caso da polimerização em cadeia, isso leva frações de segundos, muitas vezes, tá? Isso quer dizer o quê? Que a polimerização, o crescimento de uma cadeia é algo muito rápido. E como a gente só para enfatizar, né, eu acabei de falar isso, né, no caso da polimerização em etapas, para gerar uma cadeia polimérica precisava de um tempo muito grande. Por quê? Porque o crescimento lá é aos poucos, né? Aquela história, o monômero com monômero, depois reage com dímero, trímero, tetrâmero, e a cada vez ali vai a espécie que vai, digamos assim, sendo gerada, ela é pequena, mas ela é reativa ainda, e aí vai crescendo, crescendo, como eu falei, mesmo no fim ela ainda pode crescer mais, né? Mas normalmente ela não cresce porque você tira aquela condição que possibilitava ela crescer mais, né? Então, como eu estava dizendo, né, na polimerização em cadeia, você pode considerar que em frações de segundos uma cadeia polimérica é gerada, né, mas não quer dizer que todas as cadeias vão crescer ao mesmo tempo, né? Então, de repente, se uma polimerização, você vai ver em vários textos, ela demora algumas horas para terminar, digamos assim, mas uma cadeia polimérica pode ser gerada em poucos segundos, né? Então, isso não depende só, digamos, da velocidade de crescimento da cadeia, depende de outros aspectos, como, por exemplo, existe um tempo de decomposição de iniciadores, né? No caso, por exemplo, da polimerização via radicais, né? Para gerar um radical, se chegar a uma dada temperatura, pode ser uma temperatura suficiente para decompor, mas não quer dizer que eles vão se decompor instantaneamente todos, né? Existe uma distribuição de tempo de decomposição. Então, por isso que eu estava dizendo, mais uma vez começado esse crescimento da cadeia, ele é extremamente rápido, né? Mas, como eu disse, né, a cadeia vai acabar convivendo aí, né, com monômeros lá dentro, radicais, né, por algumas horas de repente, tá? Então isso é uma diferença bastante importante aí em relação à polimerização em etapas, tá? Então, só para fechar mesmo esse tema, e eu acho que eu já vou repetir, né, o fato de que você pode dizer que na polimerização em etapas os monômeros tendem a sumir logo no início, porém para gerar moléculas grandes precisa-se de altíssimas conversões, né? Já para a polimerização em cadeia, existem macromoléculas desde o começo da polimerização, mesmo que você tenha ali, né, uma conversão baixa, né? Uma conversão baixa, ou seja, vai ter uma convivência de cadeias poliméricas com monômeros, tá?
E também, quando eu falava disso na polimerização em etapas, né, eu dizia que a teoria estatística mostrava que, na verdade, ela dá uma previsão de monômeros, né, mesmo depois de uma dada conversão razoável, né. Então isso quer dizer que, apesar da gente considerar, né, que logo no início some, a teoria estatística faz uma previsão um pouquinho diferente disso. Mas essa ideia é bastante interessante de ser deixada aqui, tá? E apesar de não querer me alongar muito, né, de repente a questão lá é só quanto aos grupos em si, não monômeros, mas de certa forma é isso que eu queria deixar com vocês aqui, essa questão de os monômeros acabam no começo, mas polímeros só no final, digamos assim, na polimerização em etapas. Na polimerização em cadeia pode ter polímeros já no início, mesmo que a polimerização demore um monte, tá? Por quê? Porque o tempo de crescimento de uma cadeia polimérica, uma vez começado ali, ele é muito pequeno, tá ok? Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção aqui é sobre um detalhe, por exemplo, quando a cadeia polimérica ela vai sendo formada, né, então aqueles monômeros que são moléculas pequenininhas, né, e tem uma liberdade ali de movimentação, eles vão ficar encadeados, né, com outros monômeros e os graus de liberdade diminuem, você pode pensar dessa forma, né? Então qual é a conclusão disso? É que a entropia na forma de cadeia polimérica, né, ela é menor do que quando ela está na forma de monômero lá. Então isso quer dizer o quê? Que a entropia reduz quando a polimerização acontece. E isso não é algo que contribui em termos de energia livre, né? Porque se a variação de entropia é negativa, né? Ou seja, se a entropia reduz, isso não vai favorecer para o sinal da energia livre, né? Da variação da energia livre ser negativo, né? Que é ΔH menos T ΔS, né? Então, se esse ΔH aí, ou melhor, se esse ΔS aí é negativo, porque a entropia reduz, ou seja, a entropia final é menor que a inicial, né? Então você vai ter aí no menos T ΔS um valor positivo aí. E isso vai contribuir, digamos, positivamente para a variação de energia livre, portanto o processo tende a não ser espontâneo, né? Então isso quer dizer o quê? Que para que a variação de energia livre seja negativa, né, tem que ter uma compensação da entalpia, e isso é o que acontece, né? Se você for olhar as tabelas de entalpia de polimerização, né, você vai ver que o termo entálpico é bastante alto, né, negativo, né, ou seja, exotérmico. Então essas reações de polimerização em cadeia, né, elas são bastante exotérmicas. E se você fizer um comparativo ali da quantidade de energia do termo entálpico com entrópico, você vai ver que enquanto a entalpia está na faixa de kilojoules, a entropia está na faixa de joules, né? Então isso quer dizer o quê? Que ela muito que compensa, né, essa variação negativa da entropia, tá? Então isso quer dizer o quê? Em termos termodinâmicos, a polimerização ela é tranquilamente justificada, ou seja, ela é favorável, tá? Por quê? Porque é muito exotérmica, né? A quebra da dupla ligação, né, a ligação π ali, gerando ligação sigma, envolve uma liberação de calor muito grande, tá? E isso aí compensa muito, né, em termos de grandeza, ou seja, na faixa de kilojoule, né, comparado à variação de entropia, que é a redução dos graus de liberdade, né, devido a esse encadeamento molecular, né, que acontece quando a cadeia polimérica se forma, e a variação de energia nesse caso é apenas na faixa de Joule. Então, em termos termodinâmicos, ela é justificada. Mas não quer dizer, né, um outro aspecto importante, que a polimerização vai acontecer sempre, tá? Então, o fato de ser favorável energeticamente, em termos de energia livre, não quer dizer que vai acontecer, e você vê isso em várias situações, né? Em várias situações você vai ver, ou seja, de repente, eu já citei aqui em aulas mais do começo, por exemplo, um polímero está ali com tendência a cristalizar, né? Por quê? Porque a variação de energia livre é negativa se isso acontecer, mas ele pode ficar indefinidamente aí no meio sem isso acontecer. Ele pode permanecer amorfo, por exemplo. Tá certo? Por quê? Porque
por mais que a variação da energia livre seja negativa, se isso acontecer, existe uma questão cinética, você pode pensar assim, né? Ou então precisaria de uma energia a ser dada, e naquela condição isso não está acontecendo, né? Tá? Então, é só isso que eu queria deixar sobre isso, tá? Ou seja, em termos de energia livre, a polimerização tende a acontecer, mas não quer dizer que em todas as situações isso vai ser possível, tá? Porque tem outros fatores envolvidos aí, tá? Sim, uma outra coisa que eu queria deixar aqui como introdução, eu vou trazer agora um slide aqui, é se você olhar essa configuração aí, né? O que quer dizer isso? Como eu tinha falado no vídeo anterior, né, você tem lá os monômeros, né, e esses monômeros representando aqui de forma genérica, né, um grupo substituinte X, né, e aqui 3 hidrogênios, né, poderia também colocar 2X aqui, né, 2 grupos substituintes que acontecem em algumas situações, sei lá, borracha butírica, alguns metacrilatos, né, como o PMMA, né, ele teria 2 substituintes aqui, mas vamos deixar só um mesmo, tá? E aqui está o monômero lá no seu lugar, e aí vai ter a adição de um composto químico que vai atuar como iniciador, que a gente falou no vídeo anterior, né? Então esse composto químico pode ser o quê? Alguém que se decompõe em radicais ou alguém que se decompõe em íons, né? Pode ser cátions ou ânions, ou então os famosos compostos de coordenação lá, que são o Ziegler-Natta, o Phillips, etc. Né? Então aqui eu já coloquei, né, já dei um pulo aqui, né? Coloquei assim que houve a reação dele com esse primeiro monômero, né? Isso tudo aqui poderia ser encarado como a iniciação do processo, né, de polimerização, como eu disse, significa que a decomposição do iniciador, né, e o ataque do primeiro monômero. Então isso quer dizer o quê? Aqui eu não mostrei exatamente a decomposição do iniciador, porque eu vou mostrar mais para frente isso, tá? Mas eu já mostrei o ataque, ou seja, já mostrei a segunda etapa aqui desse processo de iniciação. Então se você observar aqui, né, houve o ataque. E aí o que eu estou querendo mostrar com esse slide aqui? Que esse ataque ele pode se dar por 2 lados aqui do monômero, ou seja, pode ser nesse carbono 1 ou no carbono 2. Né? Então, se o ataque for dado no primeiro carbono, você teria exatamente essa configuração aqui final. Né? E esse tracinho aqui, sei lá o que significa, né? Ele pode ser um radical, né? Se for uma polimerização radicais livres, ele pode ser um maisinho, que seria um cátion, pode ser um menos, seria um ânion, né? Ou então uma representação de uma polimerização de coordenação, mas aí seria um pouquinho mais complexo. Tá? E se fosse um cátion ou um ânion, teria aqui próximo, né, um contraínho, como eu falei. Ou seja, se fosse mais, teria um contraínho negativo, ou seja, teria um ânion. Se fosse menos, teria um contraínho positivo, teria um cátion. Tá? Mas nada disso aqui impede essa análise que eu estou fazendo. Em qualquer situação isso vai valer. Tá? Então o ataque poderia ser ao primeiro carbono ou ao segundo, como está sendo mostrado aqui embaixo. Isso quer dizer o quê? Com a presença agora do grupo substituinte nesse carbono. Então, aí a questão é, qual é que tende a acontecer em maior quantidade? Essa primeira ou essa segunda? Né? Então o que se observa? Que essa primeira é sempre a que tende a acontecer. Tá? E por que isso? Isso acontece exatamente porque aqui há um menor impedimento, né? Ou seja, um acesso mais fácil, né, ao carbono, tá? Pelo menor impedimento estérico, né, devido à presença do hidrogênio em comparação a um grupo substituinte aqui. Tá? Sei lá, um anel aromático, se fosse um poliestireno, um grupo cloro, se fosse o PVC. Né? Então, isso aqui é o que tende a acontecer. Tá? E uma outra coisa importante que também explica o fato disso aqui ser em maior quantidade é o fato de que no momento que o centro reativo agora está aqui, né, associado a esse carbono, né, ou seja, houve a quebra da dupla, o iniciador, né, se uniu, né, se ligou quimicamente ao elétron que estava aqui, né, e aí pode ser desemparelhado ou não, depender se é aniônico ou radicais, não quero entrar em detalhes agora, né? Mas a questão é, quando o centro ativo está aqui, né, nesse carbono que tem esse grupo substituinte,
esse centro aqui ele tende a ser mais estável, tá? Ou seja, há uma estabilização maior dada pela presença do grupo substituinte. Por quê? Porque ele pode possibilitar uma ressonância, né? Ele pode promover aqui, né, uma deslocalização da carga, né? E por efeito estérico também, isso tudo explica, né, a maior estabilidade do centro ativo aqui, né? E isso justifica essa situação aqui ser a que ocorre, né, quase sempre, tá? Isso aqui eu queria deixar claro, tá ok? Então, resumindo, carbono menos impedido e maior estabilidade do centro ativo. Por quê? Porque há uma possibilidade maior, né, de cenários aqui, né, uma coisa que eu sempre gosto de dizer, né, seja efeito de ressonância, né, seja, né, uma deslocalização da carga, etc. Tá? Uma segunda situação agora que eu quero explanar aqui é a seguinte: se você olhar aqui, então seria exatamente a resultante da etapa anterior, né? Ou seja, aqui seria a segunda etapa da iniciação, e agora a adição de um segundo monômero, que seria o começo da propagação, ou seja, do crescimento da cadeia propriamente dito, né? Então, se você olhar aqui, quando esse monômero se aproxima aqui, ele pode se aproximar com o grupo substituinte desse lado ou com o grupo substituinte do lado virando aqui, né? Ou seja, com o grupo substituinte desse lado aqui, tá? Então, qual é a que tende a acontecer em maior quantidade? Assim, ou ele virando aí 180 graus, né? Então, aqui está a resposta, né? Que se ele se aproximar com o carbono desimpedido, digamos assim, né? Ou seja, com os dois hidrogênios, vai ter essa situação. Se ele se aproximar com o grupo substituinte nesse carbono, vai ter essa situação, né? Então, aqui se observa em termos práticos, né, em maior quantidade, ou seja, mais de 99% a gente pode dizer assim, né, podendo ter uma pequena variaçãozinha aí a depender das condições de síntese, tá? Mas na maioria das vezes, né, observa-se que 90 e tantos por cento, né, tende a acontecer assim ao longo da cadeia, né? Porque, claro, eu mostrei só um, mas isso vai ser ao longo do crescimento da cadeia inteira. Será que o próximo monômero ele tanto pode vir assim como assim, numa mesma probabilidade? Não. A probabilidade maior é que aconteça esse tipo de arranjo aqui, tá? E eu chamo isso de um tipo de configuração, tá? Assim como tem a cis e a trans, né, lá nas borrachas de Dieno, assim como tem isotático, sindiotático, atático, né, são configurações, aqui também a gente tem um tipo de configuração, que é a famosa cabeça-cauda, né? E aqui seria a cabeça-cabeça, tá? Ou seja, um sítio, né? Um sítio cabeça-cauda e aqui um sítio cabeça-cabeça. Então, por que tende a se ter mais desse tipo aqui? Porque por efeito estérico, principalmente, tá? E se também ele tivesse alguma polaridade aqui, poderia ter uma repulsão, né? Uma repulsão, tá? Então, por efeito estérico, então por uma repulsão, é mais provável, isso é comprovado, né, que o crescimento da cadeia se dá sempre dessa forma, formando sítios cabeça-cauda, tá? E os sítios cabeça-cabeça, eles existem, como eu falei, numa quantidade muito pequena, muitas vezes de difícil detecção, tá? E se isso acontece, muitas vezes, quem estuda degradação sabe bem, né, a gente atribui, por exemplo, aqui como um sítio suscetível, né, a um início de degradação, né? Exatamente porque existe uma tensão nessa ligação carbono-carbono aqui, exatamente porque ela está associada a dois grupos laterais volumosos, né? E esses grupos volumosos acabam tensionando essa ligação aqui, e mesmo que a absorção da radiação, por exemplo, se fosse uma fotodegradação, ou se fosse uma degradação por cisalhamento, né, mesmo que ela não acontecesse, digamos assim, aqui exatamente, principalmente associada a um fóton, né, no caso de uma quebra mecânica faria mais sentido, né, entender, ela quebraria aí porque seria mais fraco, né, porque já existe uma tensão associada a esse local. Mas se uma absorção de um fóton acontecesse em outro lugar, ele poderia migrar, por exemplo, e a quebra acontecer exatamente aqui, tá? Então a gente considera, né, quem estuda degradação considera como o sítio cabeça-a-cabeça como um local suscetível ao início da degradação, tá? Então, de novo,
é comprovado que a grande maioria, né, do crescimento, né, de uma cadeia polimérica se dá dessa forma, né, formando sítios cabeça-cauda, né? E tem um detalhezinho que eu... Sim, você pode até ver em algumas situações um maior número de grupos cabeça a cabeça quando esses grupos são muito pequenos, e faz todo sentido, né, exatamente porque eu justifiquei o fato de ter um impedimento estérico aqui, né, dificultando a formação, né, desses sítios aqui, tá? Então, se esses grupos forem muito pequenos, você pode até ver um aumento, né, do número do percentual, né, de sítios cabeça a cabeça, né, e também, de repente, um aumento de temperatura. Observa-se, né, que o aumento de temperatura favorece. Por quê? Porque existe um caos maior ali, e esse caos possibilita essa aproximação, né, desses sítios volumosos aí, tá? Uma última coisa, né, que eu queria só deixar aqui, como já que eu comecei a falar disso, né, quando a gente fala configuração, a gente está sempre falando em algo que se define na síntese. Um conceito bem simples que eu gosto de dar, né, para os alunos é isso, né? O que é configuração? É algo que se define na síntese, então não tem como mudar, tá? Que conformação é algo que pode mudar e, portanto, é algo que depende, por exemplo, de um processamento, sei lá, de um estiramento e coisa e tal, né? Tudo isso eu posso colocar dentro de um pacote de processamento, tá? Então, configuração é algo que se define na síntese. E a configuração cabeça-cabeça, cabeça-cauda, né? Esses são tipos de configuração, tá? Bom, eu acho que quanto aos slides era isso, né? Eu vou voltar aqui para mim, para terminar o vídeo, né? Eu vou só falar rapidamente, dar um complementozinho comparado a seja um pequeno avanço em relação ao que eu falei ontem. Quanto aos monômeros, né? Que eu coloquei ali um X, né? E esse X tinha um composto ali lateral que poderia ser um radical, um cátion, um ânion, né? E a gente vai ver que existe aí uma seletividade, né, quanto ao tipo de polimerização, né? Se o monômero, se a polimerização é via radicais, a gente considera ela sempre a menos seletiva de todas, né? Então, digamos assim, ela consegue polimerizar a grande maioria dos monômeros, tá? Com algumas exceções, mas eu posso dizer que a polimerização radical, por ser pouco seletiva, né, ela consegue polimerizar a maioria dos monômeros, tá? Agora, no caso da polimerização catiônica e aniônica, já tem uma seletividade maior. Por quê? Exatamente pelo fato de ter carga envolvida, né? E quando tem uma carga positiva ali, você vai ver que o grupo lateral ele tende a ser um doador de elétrons para que a polimerização aconteça, né? Ou então o grupo lateral tende a deslocalizar a carga, digamos assim, que seria, por exemplo, um papel que um anel aromático faz, ou um dieno que tem uma dupla ligação ali. Então eles conseguem deslocalizar a carga positiva e negativa. Então, nesse caso, eles poderiam, no caso de anéis aromáticos ou dienos, né, eles conseguem polimerizar tanto cationicamente como anionicamente muitas vezes. E aí não teria o mesmo efeito de quando, por exemplo, o grupo é só doador de elétrons. Quando o grupo é só doador de elétrons, ele tende a polimerizar cationicamente, né? Já quando o grupo ele é puxador de elétrons e tem afinidade com elétrons, né, o grupo lateral, ele tende a polimerizar mais anionicamente. Então, por isso que tende meio que ser autoexcludente, né? Ou seja, se ele polimeriza cationicamente, ele tende a não polimerizar anionicamente. Se ele polimeriza anionicamente, ele tende a não polimerizar cationicamente, exceto nas situações que eu falei, né? Quando o grupo lateral tanto pode deslocalizar carga positiva como negativa, que é no caso do anel aromático ou mesmo dos dienos, tá? E além dessa questão do grupo lateral, né, existe também alguns detalhezinhos sobre configuração, né, a possibilidade de configuração exotática, sindiotática, né. A gente vai ver que a radicais livres, eu posso pensar que ela não tende a ter qualquer controle disso, né, desse tipo de configuração, né. Embora a gente vá ver que existe um fator temperatura e existe também uma dependência do tamanho do grupo. Se o grupo é muito grande, eu posso, de repente,
mesmo via radicais livres, tender a ter um certo grau maior de sindioticidade, por exemplo, né? Agora, não vai ser o melhor caminho quando se quer controle de taticidade. Então, quando se quer isso, busca-se normalmente o Ziegler-Natta. Tá? Por quê? Porque ele é um complexo. Então, ele promove um controle a partir da geometria daquele complexo ali, obviamente que com interações, etc. Né? Mas é um controle espacial mesmo que define a entrada do monômero. Isso vai ficar mais claro mais para frente. Tá? E no caso da polimerização aniônica e catiônica, elas também conseguem, até certo ponto, ter algum controle, né, de taticidade. Por quê? Porque tem carga, né? E não só no centro ativo, como no contraíneo. Né? E o contraíneo também tem um efeito, de certa forma, espacial ali, controlando a entrada do próximo monômero. Se tem um positivo, então vou jogar o grupo eletronegativo para o outro lado. Então, pode-se ter aí um controle de taticidade também, né, nesse tipo de polimerização. Ou seja, o que eu quero deixar claro é o seguinte: a primeira de todas, que a gente pode pensar que é radicais livres, é a menos seletiva, né, porque ela não tem carga, né, ela é os radicais são entidades neutras, né, então ela não tem carga, então de repente pode ter algum efeito estérico ali do grupo lateral que pode sim dar alguma taticidade, mas não é o caminho, ou seja, é a que menos promove essa seletividade. Tá? Catiônica e aniônica pode ter, né, mas normalmente se usa em maior quantidade para buscar, né, polímeros com maiores taticidades, né, ou mesmo muito cis, muito trans nas borrachas. Você vai ver que busca-se catalisadores ou iniciadores do tipo coordenação, tá? Então acho que era isso aí que eu queria dizer, né? E só para fechar mesmo, né, que quando você tem uma polimerização via radicais, você tem uma quebra homolítica, né, da dupla, né? E quando você tem aniônica, ou seja, iônica, você vai ter uma quebra heterolítica, ou seja, mais e menos, né, quando a ligação π é quebrada, né? E já no caso das radicais, você vai ter os elétrons emparelhados ali em cada carbono, tá ok? Então isso aí é mais uma continuidade da aula sobre polimerização via radicais, né? Acho que com isso eu termino a parte introdutória e no próximo vídeo eu vou falar exatamente do começo da polimerização via radicais livres, detalhando um pouco mais os iniciadores e tal. Então é isso aí, boa noite para todo mundo.